Ele é espertíssimo, o Francisco, porque eu lembrei agora que quando ele foi preso, que ele assumiu, confessou tudo, e aí começou dezenas de advogados começaram a procurar por ele, advogados renomados e não renomados começaram a procurar por ele, porque a causa era de mídia. Eu quero pegar tua causa, meu escritório quero espaço lá no Jornal Nacional para falar do caso. E aí ele espertamente falou, ele mesmo fala pro delegado, olha, eu só vou receber na cela advogada mulheres. Eu não vou receber nenhum homem, porque se eu sou acusado de matar mulheres, eu quero ser defendido por uma mulher. Mas eu não estou dizendo que ele seja... Essa inteligência... Mas existem tipos de inteligência. Mas tu acha que esse nível de inteligência Tu acha que uma pessoa inimputável ou uma semi-imputável teria esse tipo? Porque eu te confesso também que eu não sei a profundidade. Aliás, eu não sei, se eu não ler os relatórios, eu não sei de explicar a diferença da semi-imputabilidade e a inimputabilidade. A imputabilidade, se ele fosse um psicose, fosse esquizofrênico, por não exemplo. Sei o que eu fiz, aí seria, nem por quê. E não sei, ou naquele momento ele estava em pleno delírio, né? Fora da realidade. Não acho que é o caso dele. Mas eu acho que ele, por exemplo, ele tem uma coisa que o psicopata tem, isso é inquestionável, a leitura do outro é muito fácil para ele. Ele fareja fragilidades. Ele é um animal farejador de inseguranças e fragilidades. E ele usava isso para escolher as vítimas. Sim. Que eu me lembre. Ele escolhia, você vê que as vítimas dele são muito parecidas. Fisicamente, de histórias de insegurança. Sim. De autoestima muito baixa. Aí eu acho que essa questão já é uma condição para facilitadora. Por exemplo, se você montar uma arapuca lá no teu quintal para pegar passarinho e você colocar uns alpiches, você só vai pegar passarinhos que estão com fome. Com certeza. O passarinho que não estiver com fome, ele não vai entrar lá. Com certeza. Então eu acho que essa é a condição. Por exemplo, mulheres. A mulher que vai para o parque porque ele oferece um dinheiro para fazer um ensaio fotográfico. Para ser modelo. Numa época que ser modelo era top. Mas se a mulher não estiver precisando de dinheiro, ela não vai. Ela não vai. Ou se ela não tiver essa vaidade de querer ser modelo. É isso que eu tô falando. A vaidade, esse sonho, esse desejo. Sim, mas verdade seja dita, ele levou para o parque, ele convidou para o parque cerca de 100 mulheres. Só foram ali no parque, aliás, até mais de 100. Que foram convidadas. Convidadas. Mas aí 23 aceitaram o convite. Dessas 23, 9 morreram. Então, se você for ver de 100 para 23, a maioria não aceitou o convite. Então aí, se elas não vão aceitando, não vão aceitando, você tem que refinar o seu método. Não é igual, é quase de vender. Mas ele não refinava. Não, aí ele refinou, aí eu acho que ele refinou, porque aí, isso para mim é refinar. Por exemplo, o que ele começou a fazer espertamente? Ele foi, em algum momento, ele foi para o centro de São Paulo. Tinha uma época, eu não sei se tinha muito aqui no Rio de Janeiro, mas tinha uma época, principalmente na década de 90, em que tinha muita crise, a crise estava maior, que tinham os homens placa. Lembro. Aí os homens placa anunciavam assim, temos vaga. E aí ficava dando panfleto. Aí a pessoa pegava o panfleto, geralmente temos vaga para vendedor, aí já pegava o panfleto, a loja estava ali naquele centro, a menina ia lá se candidatar para a vaga. Se eu quero convidar uma mulher para ir para o parque, para dizer que vai ser modelo, que o cachê é R$300, eu vou convidar essa menina que está pegando um panfleto de emprego, porque essa menina precisa de dinheiro. Faz sentido. Não é? Eu não vou chamar para ir no parque e ganhar um cachê de R$300 uma mulher que saiu da loja cheia de sacola de roupa, porque essa mulher tem dinheiro. Qual é a que
qual a probabilidade de qual vai aceitar o meu convite? Uma probabilidade é da mulher que está precisando de emprego. Então eu acho que isso é refinar, agora, claro, refinar no universo cognitivo dele, né? Porque se ele fosse muito mais inteligente, ele refinaria mais. Mas você vê que ele refina vendo exemplos. Ele não é o cara que cria possibilidades. Sim. Por isso que eu tô falando. Mas é por isso então que eu falo que é no limite da inteligência dele, né? Exatamente. Então, se ele viu aquela plaquinha, por que que... E um outro, por exemplo, também, que aí, por exemplo, as meninas que eu entrevistei, todas elas estavam com a autoestima baixa. Uma porque perdeu o emprego. Essa mulher que tinha perdido o emprego, ela perdeu o emprego porque o gerente, ela era vendedora numa farmácia, e o gerente disse para ela que ela trabalhava no salão, que ela tinha que sorrir. E ela dizia, olha, não, tu tem que trabalhar sorrindo. Se você não trabalhar sorrindo e ficar com essa cara amarrada, você vai ser demitida. E aí a subgerente, que era amiga dela, diz assim, fulana, tu tem que rir mesmo. Não, mas eu não consigo. Força riso. Abre a boca e ri, mostra os dentes. Porque tá cheio de candidata lá fora com um sorriso de orelha a orelha. Então, sorri. Só que aí você forçar uma emoção que você não tem, isso acaba com o emocional da pessoa. E aí ela não suportou, acabou sendo demitida porque ela foi considerada triste. Ele ainda dizia assim, nossa, essa mulher não passa um batom lá vem com essa cara branca trabalhar, e a gente aqui vende remédio para pessoas doentes, chega aqui encontra uma outra doente. E aí, quando ela tá saindo Depois de ser demitida. Ela já estava saindo do exame demissional. Porque o médico que fez o exame demissional dela até depõe no tribunal. E aí ela é abordada pelo Francisco dizendo que ela é linda, que ela é a pessoa mais bonita que ele viu no dia, teu sorriso é lindo. Então, assim, levando em conta que ele abordou muito mais de 200, mas essas 9, ele foi Ele conta... tem uma coisa, assim, que eu acho incrível. Eu vou até mudar minha resposta o que mais me deixou intrigado, né? Eu estava ainda fazendo Mulheres Assassinas, atualizando um box. E eu já estava fazendo a pesquisa do Francisco. Já estava com todo o processo lá. E aí eu fui dar uma descansada das Mulheres Assassinas. Eu vou dar uma lida aqui no processo do maníaco. E eu peguei a primeira peça, que é o inquérito. E peguei o depoimento dele. A primeira pergunta que o delegado faz é assim: Francisco, tu é um homem feio. Eu lembro. E tu só levava mulheres... O que tu tinha? Qual era a tua lábia? E aí ele fala assim, eu tenho um poder de identificar na rua mulheres com autoestima baixa. E ele falava, para de papo furado, que história é essa? E ele fala, essas mulheres estão na rua andando olhando pro chão baixo, e com os ombros arqueados. Aí eu li aquilo, ainda estava lá atualizando as mulheres, falei, gente, que idiota, que papo furado, que não sei o quê. Só que aí quando eu fui já mergulhar na pesquisa, ele realmente tinha esse poder. Mas eu acho que esse poder não é um poder. Isso foi ensinado pelo avô. Não, então eu acho que não são coisas muito básicas. Não é um poder. Eu acho que não é um... Não era um poder. Era uma percepção que foi passada para ele. Eu acho que isso é modus operandi mesmo. É aquela coisa assim, ó... é porque é difícil até... Eu acho que pra gente acreditar ou concordar ou achar que isso é correto, eu acho que a gente tem que até que entrar na pele dele. Porque, inclusive, é difícil. Porque o cara sai de casa, Bia, pra recrutar uma mulher pra levar pro parque e matar. Né? Eu saí de casa... Torturar e matar. Eu saí de casa pra vir pra cá, fiquei na linda paisagem ali da praia e fiquei olhando, então, sabe? Então eu acho que até o objetivo com que você saiu de casa muda a tua percepção, tu tá olhando pra... De tudo que tá ao redor. Sim. Os teus desejos, o teu olhar tá pra onde? Então eu acho que se ele sai pra isso, e ele saía ele saía todo dia. Então, é porque às vezes a gente falar que é o poder, que é refinado, eu acho que até... tentar colocar ele numa categoria que ele não tá. Não, eu tô botando... Pelo contrário, Ulisses, o que eu tô dizendo é que isso, ele tem uma inteligência estreita, só que ele foi muito bem reforçado. Sim. Esse João, o avô, eu tenho certeza que falava, olha, mulher que você tem que pegar é a mulher que tá
com a saia insegura curta, e não sei o que, você vai ver, elas estão com o ombro assim. Porque esse cara dava consulta. Uhum. Então esse garoto ouvia. A sensação que me dá é que por ele ter ainda, além, é um psicopata, não tem dúvida, mas com um nível de dificuldade, ele foi pegando coisas que foram colocadas como verdade e foi fazendo. Sim. Como o Dahmer falava pro pai, você me ensinou. Ele não tá mentindo. Mas aí, a tese que eu defendo é assim, ele saiu, eu não acredito que ele pegou, que ele convenceu no início, quando ele decidiu, eu vou agora me transformar no maníaco do parque, quero matar, quero levar. Eu acho que ele não conseguiu, no início, facilmente convencer as mulheres aí. E aí ele foi dentro do limite cognitivo. Exatamente. Eu não acho, apesar de ter mulheres que dizem que ele era um homem bonito, eu vi umas fotos dele, eu nunca achei ele bonito. Também eu acho que o crime já enfeia a pessoa pra mim. Não. Por exemplo, o Thiago, o serial killer lá de Goiânia, ele é bonito. Pelo amor de Deus, é inquestionável que aquele homem é bonito. Mesmo a gente sabendo de tudo que ele fez. Mas o Francisco eu acho que não foi bonito em momento algum. Eu também acho. Só que aí, como ele já não tem essa beleza, apesar do delegado, o delegado diz que ele é feio, né? Como ele não tem essa beleza pra ajudar ele na sedução, e aí ele fica lá, pode ser que em algum momento ele se ache belo, porque ele usava o patins para dar... Porque o talento embeleza, né, as pessoas, isso é fato. Com certeza. Né? Então se ele tá lá patinando, dando aquelas piruetas, aquelas manobras lá bonitas, aquilo encanta as pessoas. Mas aí eu acho que ele foi melhorando esse tipo de... não sei se é sedução, de convencimento, se é como se ele fosse um vendedor e não tá vendendo nada. Exatamente. Ele precisa melhorar a tática dele para poder vender. Concordo. Então aí ele foi dentro desse limite, que também não é nada muito elaborado, né? Eu acho que dizer que ele era... Não, ele não era tão... Eu acho a sedução... Assim, de 200, pegou 23, 9, claro que uma vida tem um valor total, né? Agora, ele não tinha essa sofisticação. Sim. Eu acho que ele tinha... não tinha. Não tinha. Ele era tudo no universo dele ali. Exatamente. Tipo, ele não era ele não era inteligente, ele não era... E agora, eu conversei, por exemplo, com muitas mulheres que não aceitaram o convite dele e... só que aí o que ele faz, por exemplo? Chegou uma mulher, eu sou agente da Avon. Sério, tu tem um catálogo aí? Aí não tenho aqui, deixando de ser onde. Então, desculpa. Tchau. Aí só que ele fez? Ele foi lá, arrumou um catálogo, passou a andar com um catálogo. Uhum. Aí já chegava, olha, eu sou aqui, não sei o que, Pereira Pará. Tinha uma outra coisa também que ele fazia, que 2 mulheres me relataram isso, que aí que não é sofisticar, é melhorar o modo de agir. Que aí, por exemplo, tem uma mulher que ela falou, que ele chegava e falava, eu tô recrutando as mulheres para fazer o catálogo, vamos supor que seja hoje, 2024. Eu tô fazendo agora, a gente está fazendo o catálogo 2025. Então nós vamos fazer as fotos em 2025, mas eu tô recrutando agora. 2024. E a mulher, então... Beleza, então vamos anotar aqui. Aí ele falava, ele disse, putz, agora que eu lembrei. Porque, tipo, se tu tá preenchendo um negócio pra ganhar R$300 em 2025, tu fica até, anota aí. Só que aí ele falava assim, putz, agora que eu lembrei que a gente tá fotografando hoje as mulheres que a gente recrutou no ano passado e uma faltou. E tu é o biotipo da menina que faltou. Vamos lá, mas claro. Tu tá me prometendo um negócio que em 2025, pra agora eu vou já. Então ele foi criando esses mecanismos para convencer de maneira mais... De acompanhá-lo. Mais facilmente. Sim, com certeza. Né? É aquela história também, tipo, ele... É porque também tem uma coisa, Bia, que eu já percebi, que aí... Como ele é este monstro horroroso, cruel, assassino, tá prestes a ser solto, não sei o quê, e aí as pessoas tendem a demonizar ele muito mais, até desqualificar ele, né? Ele não é
ator, às vezes dizer que ele é muito inteligente, quer dizer, dizer que ele é um pouco mais elaborado, diminui um pouco o perfil das vítimas, porque não, as mulheres não eram tolinhas. Não, elas não eram tolinhas. Essas mulheres, ele tinham Quando ele fala, eu identifico na rua, não é um superpoder. Não. Mas se você sair todo dia, se você ir para um lugar do centro do Rio, ali para aquelas galerias lá de Copacabana, botar uma cadeira ali e começar a observar as pessoas, se tu fizer isso todo dia, tu consegue já dizer, aquela pessoa tá indo não sei para onde, aquela ali brigou com Que é um treinamento. É. E isso que eu tô falando, ele foi treinável em vários aspectos. A coisa do sangue, a coisa do frigorífico, ele foi muito treinado para tudo que ele fez depois. Agora, eu acho assim, eu acho um enigma isso de ele não levou nenhuma. Tem uma coisa que é a verdade, que quando fala no tribunal, ele fala assim: olha, eu nunca levei ninguém forçadamente para lá. Realmente, até do muro para dentro, ele virava o demônio dentro do parque. Dentro do parque. Até porque a forma como ele levava, como a mulher ia junto com ele, as primeiras, que por último ele já era na moto, né? Subia na garupa. Mas as primeiras iam de ônibus. Às vezes ele recrutava no Ibirapuera, pegava 3 ônibus para chegar lá no Parque do Estado, que é bem longe, inclusive, do Ibirapuera. Então ele levava essas mulheres, chegava algumas mulheres, algumas ele dizia não, que era um shopping. Ele foi mudando o argumento. Por exemplo, as primeiras mulheres era assim: tá tendo um evento lá no shopping em Campinas, não, São Bernardo do Campo, tá tendo um shopping lá, um evento de patinador. Se tu for trabalhar no evento, tu ganha R$300. Mas é para fazer o quê? Dar água pro atleta, ajudar eles a trocar o patins, eu vou. E elas pegavam um ônibus, só que aí ele parava no parque, que é mais ou menos assim, é São Paulo... É perto de São Bernardo. É perto de São Bernardo, mas a estrada que vai para São Bernardo é para cá. E aí ele ia numa estrada para cá para chegar no parque que é aqui. Quando chegava aqui, se a menina não conhecesse, que ainda tinha isso, ele pegava muito... algumas meninas, ele na conversa, que também não era assim, aí vem cá, vamos pro parque, tinha todo um approach, uma conversa, falava da vida dele, falava da vida dela. Falava coisa que elas queriam ouvir. E aí a mulher começava a dizer, sua mãe é de onde? A minha mãe é do Nordeste. Ela ficou pra lá, vim tentar a vida. E ele já captava a seguinte mensagem: essa pessoa... Não tem família. Não tem família aqui, quando ela desaparecer... Vai demorar. Vai demorar. Teve uma que demorou 1 mês, quase por um triz ela não foi enterrada como indigente. Então aí como a menina não sabia, estava indo numa estrada, São Bernardo era pro outro lado, e aí ela dizia, não, mas tem shopping aqui, deu uma mata. Não, é que o shopping tá depois da mata. Se a gente fosse no ônibus ia demorar muito. Se a gente vai aqui pegar um atalho pela mata. Como a menina não conhecia, ela, tá bom. Outras que conheciam disseram, olha, mas o shopping não é para essa estrada. É porque tem que passar na casa de não sei quem para deixar não sei o quê. Tá bom, sempre tinha uma desculpa. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.